Bom dia a todos, que a paz de Deus esteja com todos nós. Estamos aqui com o capítulo de número 150 da nossa reflexão com Emmanuel. Bom dia, Duda. Um bom dia, André. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje e abençoando o dia de cada um de vocês. Hoje, como o André falou, nós estamos no capítulo de número 150. O tema deste capítulo se chama Aguilhões. E, André, qual que vai ser o versículo que vai embasar essa reflexão do Emmanuel aqui de hoje? O versículo de hoje corresponde à conversão de Saulo, né? Então está lá em Atos, capítulo 9, versículo 5. E é uma fala de Jesus que diz: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Ou seja, Jesus está dizendo assim para ele: é difícil para você aceitar as dores que estão te levando até mim, né? Porque o aguilhão aqui, o significado de aguilhão é um ferro pontudo que se utilizava para poder tocar os bois, né? Então o boi empacou no que andar, você vem com esse ferrão, né? Essa vara com ponta de ferro e cutuca ele para que ele ande. Então aqui Jesus está dizendo, olha, o que está chegando para você é uma dor que vai te fazer caminhar, mas caminhar para frente. Então essa cegueira que eu vou te dar é para o seu bem, é para você abrir os olhos para enxergar o mundo espiritual. Mas vamos à reflexão. O que o Emmanuel vai dizer para nós a respeito desse versículo? O que é que ele diz, Duda? Bom, André, Emmanuel já nos diz o quanto é necessário que nós tenhamos esses aguilhões na nossa vida. Durante todo o caminho evolutivo, é necessário que eles existam em nossa vida, assim como foi necessário que esse aguilhão existisse lá no momento da conversão de Saulo. Foi por esse momento ali, né, sobre a dor da cegueira, que houve a conversão. E assim é conosco até os dias atuais. Então, essa foi a forma com que Deus escolheu para que nós enxergássemos as oportunidades evolutivas que aparecem na nossa frente. Essa é a forma com que nos conduz melhor para esse caminho do bem. Deus, né, usa desses aguilhões como uma oportunidade para nós. Ele, com seu amor infinito, ele nos dá essa oportunidade diariamente e nos incentiva, todos nós, a elevarmos espiritualmente. Diariamente recebemos esse estímulo de Deus para que nós possamos ser pessoas melhores, um espírito melhor, né, para que a gente dê ali um mini passinho no nosso aprimoramento espiritual. E isso são as formas com que Deus, silenciosamente, nos estimula a andar num caminho mais próximo dele. Porém, Emmanuel destaca que, apesar de toda essa misericórdia, de todo o amparo que o nosso Pai maior oferece para nós aqui na Terra, como aqui eu já citei, o André trouxe, né, como foi com Saulo, esses aguilhões, né, essas pontadas que nós recebemos, apesar de muito amor também que Deus nos rodeia, muitos irmãos desperdiçam essa oportunidade. Muitos irmãos não conseguem enxergar essa misericórdia com que Deus nos ampara.
Muitos não enxergam essa realidade gloriosa que Deus nos convida a trilhar durante o nosso processo evolutivo, durante essa existência nossa terrena. Então, Emmanuel diz que, como muitos não enxergam, muitos não veem essa oportunidade, ele até cita que muitos irmãos, ele diz, paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. O que ele quer dizer aqui com paralisam a marcha? Ou seja, nós nos estagnamos nessa existência terrena. Nós deixamos passar oportunidades de progredirmos espiritualmente, de aprimorar as nossas falhas. Ao decidir não seguir este caminho, a não aproveitar essas oportunidades, nós paralisamos o nosso espírito. E como ele diz, dormindo no leito da ilusão, porque iludidos seremos se nós não enxergarmos essa oportunidade. Iludidos seremos se nós deixarmos passar essas oportunidades espirituais e acreditarmos que viver a vida material ela é mais importante do que o espiritual, que a dedicação é melhor que nós foquemos apenas no espiritual, naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro. Se nós não nos atentarmos para a importância que o espiritual tem na nossa vida, nós iremos ficar dormindo nesse leito de ilusão, como Emmanuel cita. Mas, apesar de muitas tentativas e mesmo assim ainda não enxergarmos essa oportunidade, ainda não ser simples para nós ou para muitos de nós, até às vezes um pouco mais difícil, a misericórdia de Deus, como sabemos, ela é infinita, ela não tem fim. Então, Deus nos oferece mais um amparo, como o Emmanuel traz aqui, por meio de mensageiros que iluminam o nosso caminho. Esses mensageiros, com permissão de Deus, eles promovem recursos que despertam o nosso espírito. Deus nos dá tudo, como Emmanuel fala aqui, ele nos dá a vida, ele nos dá o caminho, ele nos dá os meios, os bens infinitos, como Emmanuel chama esses mensageiros aqui que iluminam a nossa vida, nos dá gênios inspiradores, mas o que Deus nos pede, ele dá todos o aparato necessário. O que cabe a nós? O que ele pede a nós, como Emmanuel fala aqui hoje, ele só nos pede para que nós possamos ir até ele, ir de encontro aos braços do Pai, que está sempre aberto para nos receber. Ele pede que nós não percamos a oportunidade, vá até o encontro desses braços paternais, receba esse amor e essa misericórdia, que os meios, os aparatos necessários para esse processo, para vivenciarmos aqui e sairmos daqui de uma maneira produtiva, Deus encarrega, em sua infinita misericórdia, de nos dar tudo o que é necessário para evoluirmos. Basta estarmos próximos dele, abraçadinho, aceitar viver esse amor que Deus tem para nos dar, né? Que Jesus tem a oferecer também a cada um de nós por meio de todo o seu exemplo de vida. Então, por permissão e uma bênção de Deus, esses emissários, eles organizam para nós esses aguilhões. E esses aguilhões, por vezes, eles nos espetam e dói, incomoda, como Emmanuel citou ali no início, né? Nessa reflexão aqui de hoje, desculpa, o André falou para nós aqui sobre a respeito da cegueira de Saulo. Emmanuel traz esse versículo para embasar a nossa reflexão, porque ele é muito significativo esse momento, né? É um momento doloroso e muitos de nós passamos por esse momento doloroso. E é a partir daí que muitas mudanças acontecem na nossa vida, porque esses aguilhões têm a função de nos despertar. E isso é feito com a permissão de Deus por meio desses emissários, né, de luz que estão nos acompanhando aqui.
E tudo isso é por amor a cada um de nós, que nós nunca duvidemos disso. Mas é uma forma eficaz e convenhamos que todos nós há de concordar com nosso Pai nesse momento. Embora seja algo divino, que muitas vezes nós não temos ainda a capacidade de compreender, é possível para nós aqui no nosso nível evolutivo entendermos que é notório vermos quando passamos por um momento de dor, o quanto a nossa fé é fortalecida, o quanto nos aproximamos de Deus. Poderia ser diferente, poderíamos nos aproximar mais em momentos de alegria, mas infelizmente, mas também felizmente, né, porque o resultado final ele é muito vantajoso, é aproximar de Deus e é isso que importa. Mas esse objetivo ele é cumprido, né? A proximidade com Deus, o momento de termos uma vida em, em uma sintonia melhor com o plano espiritual, com as coisas do bem, né, acontece depois desses aguilhões que nos espetam ali e causam desconfortos na nossa vida. Para isso, né, para vivermos essas oportunidades, Jesus cria aqui nessa esfera terrestre diferenças como a riqueza, a pobreza, o sofrimento e luta, e tudo isso são aguilhões, como Emmanuel fala, porém, nós podemos interpretá-los como oportunidades. Oportunidades de aproximarmos de Deus, oportunidade de vencermos as nossas fraquezas, de nos aproximarmos mais do Pai e fortalecermos aquilo que nós já trazemos ali de outra vida, aquelas virtudes, né? Colocamos à prova muitas vezes as nossas virtudes que já conquistadas e muitas outras que conquistamos ali por passar por esse caminho que muitas vezes é doloroso. Que nós possamos, como Emmanuel traz aqui nesse capítulo, enxergar esses aguilhões não só por um momento doloroso, mas também como oportunidades para nós nos aproximarmos mais do Pai. André, queria ouvir agora uma história que você possa trazer para nós a respeito desses aguilhões e ilustrar um pouco mais para nós aqui essa reflexão aqui de hoje. Esse tema de hoje me lembrou muito o seguinte: lá na fazenda, às vezes tem um rebanho que está no pasto. Só que esse pasto, com o passar do tempo, já não vai ficando bom o suficiente para poder sustentar esse rebanho. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que tirar ele dali e levar para outro lugar. Só que essa retirada nem sempre ela é fácil, porque muitas vezes alguns não querem ir. Então volta, se esconde, corre para outro lado, vai ao contrário daquelas que estão indo naquela direção. E aí, para que tudo flua para o mesmo lugar, é necessário um esforço de quem vai levar esse rebanho. E muitas vezes, aqueles que não querem seguir, eles também se esforçam. Então, por meio da dor, do cansaço, porque eles estão correndo contra e eles precisam correr a favor. Então, nesse vai e volta, vai gerando esse cansaço, esse desgaste. Então, é esse aguilhão que acaba que ele, não, eu não vou correr mais pro lado de lá porque não tá adiantando, e eu tô sempre voltando. Então, eu vou para lá porque é lá que tem que ir. Então, isso acontece muito conosco, né? Porque, e é muito interessante também, porque o rebanho, ele não faz ideia para onde ele está indo. Mas quem está levando ele sabe para onde ele vai. Sabe que lá é melhor. Sabe que lá será mais nutritivo. E isso acontece com a gente. Deus sabe para onde nos leva. Só que a gente não enxerga. E a gente quer resistir, assim como Saulo, né? Até que Jesus chega, né? Alguém chega em nossa vida e fala: para de resistir. Aceita que você não consegue. Aceita que você não dá conta, que essa dor já tá demais
Então aceita para onde Deus está colocando a sua vida para caminhar, né? E a história que eu separei hoje está no livro Contos e Apólogos, da parceria de Chico Xavier com Humberto de Campos, que se chama justamente O Bendito Aguilhão. E essa história é o seguinte: Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu entendo perfeitamente que as suas palavras, que a boa nova precisa ser divulgada, precisa falar para as pessoas, só que tem um porém. A dor, quando a pessoa está com dor, ela não presta atenção. Ela só quer o alívio da dor. Então, assim, vamos fazer o seguinte: o que o senhor acha da gente inverter? Em vez do senhor pregar primeiro, vamos curar todo mundo primeiro. E aí depois as pessoas escutam a pregação. E aí Pedro teve o apoio de Filipe e de outros apóstolos também, que fala, é verdade, porque a pessoa fica naquele desconforto ali, daquela angústia, ela não consegue, ela não fica ali. E aí Jesus falou assim, tá bom, é dessa maneira que vocês querem, então nós vamos fazer isso. E aí Jesus no outro dia fez exatamente isso. Todas as pessoas que chegavam ali, ele já ia curando, ia curando, ia curando, ia curando. E aí chegou no final da tarde, Jesus falou: agora vou pregar a boa nova. Quando Jesus foi pregar a boa nova, só estava ali Jesus e os 12 apóstolos. Todos que tinham sido curados foram embora. Porque deram desculpa que precisava agora aproveitar a saúde, que tinha que encontrar com alguém, tinha que resolver um problema e não sei o quê. Ficaram apenas ali Jesus e os 12. E Jesus, então, vira para Pedro e fala assim: Pedro, a fala de Jesus é: estuda a experiência e aguarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando a esclarecer-se para a vida mais alta. Então Jesus está dizendo: todas essas dores que vieram aqui para que eu curasse, foram eles mesmos que proporcionaram a eles. Jesus continua assim: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Então ele está dizendo aqui: se não tiver a dor, as pessoas não buscam a palavra, não buscam se melhorar. Por isso a importância que ele, primeiro, entregar as palavras do evangelho, porque isso faz parte do tratamento delas. Porque se elas compreendem a mensagem do evangelho, elas evitam fazer determinadas coisas e terem determinadas atitudes que vão gerar uma outra dor no futuro. Por isso que Jesus dizia: vá e não peques mais. Ou seja, para de agir da mesma maneira, porque é essa forma que você age que está te levando a ter isso que você tem. Então aqui Jesus quis inverter para poder ensinar para eles que a ordem é: primeiro você instrui, para depois você entregar a cura, né? Então é como a gente pensar na medicina de hoje. Não é muito mais fácil a pessoa se precaver, a pessoa ter higiene, vacinar, fazer tudo antecipado para que evite a dor excessiva da doença lá na frente? Então é exatamente isso que Jesus está dizendo. Então, entenda primeiro as palavras do Evangelho para que evite essas dores. Que se vocês entendessem, vocês não estavam aqui pedindo para ser curado. Porque se vocês andassem de acordo, vocês não tinham essas dores, gente. Então Jesus estava fazendo um trabalho que é muito mais demorado, né? Porque a cura é imediata, né? O alívio é ali, ó, acabou, acabou. Mas se a pessoa persistir, vai voltar. Então Jesus estava fazendo o quê?
Jesus estava como dizendo: o evangelho é uma vacina na vida de vocês. Utilize dele para que vocês evitem dores piores. Duda, e o trecho de hoje, qual que é? No André, selecionei o trecho que Emmanuel diz assim: cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Ou seja, como bem sabemos, todos nós passamos dificuldades, temos nossas fraquezas aqui na nossa existência terrena, temos os nossos calos, vamos dizer assim, e vamos ver as nossas dificuldades, perceber esses aguilhões como oportunidades na nossa vida, analisar quais são os nossos aguilhões e não nos voltarmos, como Emmanuel falou, contra eles. Vamos seguir como André trouxe esse exemplo, né? Olha mais uma vez como a natureza nos faz enxergar como Deus nos enxerga, né? Os nossos olhos olhando esse rebanho, seguindo ali para o próximo pasto, aquele que está mais nutritivo, é exatamente como Deus nos enxerga lá de cima. É um grande exemplo. Nós não desviemos desse caminho, não ficamos lutando no caminho que é contra aquele que nos conduz para mais próximo de Deus, né? Que nós não fiquemos ali debatendo com esse condutor ali do bom caminho, né? Com os nossos emissários de luz, não vamos continuar sendo resistentes, voltando para esse caminho, né? Sendo ali teimoso aos olhos de Deus. Vamos entregarmos as nossas vidas, sabermos das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, para que a gente possa ter aí uma vida mais produtiva, uma vida conduzida por Deus, que é quem sabe aonde tem ali o terreno mais nutritivo, a grama mais verdinha, né? Que sabe quando nós estamos prontos ali para passar para essa etapa, porque se ficarmos ali, vamos comer uma grama seca, vai faltar alimento. Então, que a gente possa seguir o caminho de Deus, que é sempre regado aí de uma grama verde, uma grama nutritiva, uma grama bonita, alta, fofinha, tudo que nós precisamos aí para amparar as nossas dificuldades terrenas, não é mesmo, André? É verdade, e vale a pena a gente lembrar das palavras de Jesus, que é: nenhuma ovelha se perderá. Então, por mais que a gente insista em querer desgarrar, em querer fugir, em querer se perder, a nossa teimosia nunca será maior do que o amor de Deus por nós. Então, por mais que a gente fuja, ele vai proporcionar o nosso resgate. E aí vai depender da gente, se a gente quer vir todo estrupiado, todo, né, arrastado, ou conduzido, mesmo que cansado, mas por livre e espontânea vontade, né? Então vai depender da gente. Verdade, quanto mais resistência tiver, mais cansado nós chegaremos, né, nesse final. Porque se nós percorrermos o caminho é um trecho só, mas esse vai e volta dificulta e machuca muito mais, porque quanto mais tardarmos a seguir este caminho, mais espetadas nós levaremos desses aguilhões. Porque por permissão, como Emmanuel falou, aguilhões são permissões de Deus para nos instruir no caminho do bem, para instruir a nossa vida. Então, se nós ficarmos desviando, aguilhões irão nos espetar para seguir o bom caminho, como Emmanuel, ou como André trouxe aqui, nenhuma ovelha se perderá. Então, muitas serão as tentativas de nos retornarmos para o bom caminho, não é mesmo? Então que saibamos, né, como Emmanuel diz, aceitar. Vamos aceitar essa dor que temos, né, essa dificuldade que temos, então essa limitação muitas vezes, né? Vamos aceitar, porque é isso que nos conduzirá para onde a gente precisa ir.
Então, não vejamos o aguilhão como um castigo de Deus. Não é um castigo, é um direcionamento para a caminhada de cada um, porque cada um precisa fazer um caminho, né? O destino é o mesmo, é Deus, mas cada um faz o seu caminho. E nesse caminho tem as adversidades do caminho, né? Que nós colocamos ou que nós mesmos causamos querendo atalhar ou querendo dar voltas, né? Exatamente. Né? É um bom ponto a se pensar, né? Não vamos enxergar ele como castigo, de modo algum, né? É o amor de Deus ali nos mostrando o caminho certo, a dedicar os esforços aonde realmente vale a pena. E aí, não resistir, como o André falou, aceita, tá vivendo aquela situação, vamos, né, em nossa oração muitas vezes é difícil mesmo, não é fácil aceitar não, porque muitas vezes a gente não enxerga, a gente está acostumado com esse pasto, né, a gente já achou até um lugar cômodo para ficar ali, mas é necessário que a gente entre ali em oração, peça também um esclarecimento, peça amparo nessa parte, né? A gente possa, em nosso momento de oração, pedir também um amparo para enxergar, né? Pedir que Jesus nos ajude, que Deus nos ampare a enxergar, né? Aceitar melhor esse caminho que nós precisamos trilhar, para que a gente vá com mais tranquilidade, menos exaustos, para seguir nesse caminho. Então, com essas palavras, né, com esses conselhos que Emmanuel nos deixa aqui hoje, né, com bastante, de uma maneira bem direta, né, ele já nos chama aqui, nos convida para ação, para aceitarmos, para que a gente tenha aí um resultado melhor no final. Nós encerramos aqui a nossa reflexão, que cada um possa tirar um bom proveito, analisar quais são seus aguilhões, tire um minutinho, pense, repense aí, estão sendo esses aguilhões, qual aguilhão você está indo de encontro, o que está te impedindo de seguir esse bom caminho, seja uma reflexão para nós levarmos aí para a nossa próxima semana. E na próxima semana nós encontrarmos aqui para refletir o próximo capítulo, esclarecer mais o nosso espírito com o tema mocidade, é o capítulo de número 151. Emmanuel escolhe uma carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteos, que está no capítulo 2, versículo 22. Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que, de corações puros, invocam o Senhor. Semana que vem aguardo vocês para juntos refletirmos esse próximo capítulo. Desejo a vocês uma semana abençoada, de muito aprendizado, de muita reflexão. E essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. Um ótimo sábado a todos. Um ótimo sábado a todos e que assim seja.